Olá, queridos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele toda a honra e toda a glória, Senhor nosso, Deus maravilhoso, que tem cuidado da nossa vida, tem cuidado da nossa família, tem cuidado dos nossos. Que Deus o abençoe grandemente, tá bom, meu amado? Quero, nesta oportunidade, ainda estamos, nesta situação de pandemia, nessa situação de reclusão, nessa situação de cuidados redobrados, e por isto ainda, estamos enviando as mensagens via YouTube, que os irmãos possam estar ligados com o Senhor, e agradecemos a Deus por esta plataforma, agradecemos a Deus por este canal, por este veículo, pois nesses tempos difíceis, ele tem muito aliado, tem muito favorecido, tem muito abençoado a nossa vida, porque desta forma a gente tem estado juntos, não é mesmo? Meu irmão, abra sua Bíblia em Lucas capítulo de número 12, e nós veremos o versículo, a partir do versículo 47 e o 48. Vamos ler e esteja atento à palavra, a boa palavra do Senhor. Diz assim: E o servo que soube a vontade do seu Senhor e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas o que não soube e fez coisas dignas de açoites, com poucos açoites será castigado. E a qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá. E ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Que Deus aplique a sua boa palavra à nossa vida, a minha vida, a sua vida, meu amado irmão. Analisando, meditando nesse texto, quando o Senhor Jesus fala sobre a parábola da providência, do servo vigilante, melhor dizendo, ele, dentre muitas outras coisas, ele fala, claro, sobre a vigilância que cada um de nós precisa ter em relação à volta de Jesus. Mas não é simplesmente dizer, eu estou vigilante, eu sei que Jesus vai voltar, mas a gente precisa estar a todo instante mesmo, queridos irmãos, a cada minuto, a cada hora, cada dia, mês, ano, a gente precisa estar diante do Senhor como servos aprovados. Claro é que, vez por outra, a gente decepcionamos, frustramos ao nosso Deus, mas é muito importante que a gente tenha o entendimento de que a gente precisa tão logo mesmo, a gente tenha cometido alguma falta para com o nosso Deus. Opa, Senhor, me perdoa, Senhor, me ajuda nas minhas fraquezas, livra-me das tentações, me dá condição de vencê-las, porque é muito importante que eu esteja atento. O versículo 46 diz que virá o servo daquele senhor no dia em que o não espera. Então, mesmo sabendo que Jesus voltará, mas às vezes tem aquele momento na nossa vida que parece que a gente não o espera, não está aguardando. A gente sempre utiliza, essas comparações, essas ilustrações, quando a gente sabe que um parente, um amigo marcou para vir em nossa casa, mas não disse o horário nem o dia. Então a gente fica ansioso, a gente fica aguardando, e quando a pessoa que esperávamos chega, então a gente se alegra, a gente vibra, a gente recebe, porque a gente estava aguardando, Eu não sei se já aconteceu, por exemplo, de alguém dizer que vai à sua casa em dado momento, mas por um descuido você se esquece. E quando você menos espera, a pessoa bate a porta e chega e você todo despreparado. E você veio mesmo e eu estava despreparado,
não é? Não arrumei a casa, não cuidei das coisas, mas entra, seja bem-vindo. Ao invés de dar atenção para a sua visita, você vai ficar arrumando casa porque a visita chegou e você fica até um tanto quanto constrangido, envergonhado, mas a visita disse que viria. Então, queridos, da mesma forma, Jesus, ele nos deixou esta promessa. Nós não temos dúvida alguma de que esta promessa se cumprirá. Mas é muito importante que nós o esperemos, que nós estejamos aguardando. Não sei que hora ele vai chegar, não sei qual o dia, mas eu sei que ele virá, porque ele prometeu, ele disse. Então, diante disso, meus amados, a gente precisa estar com a nossa vida sempre preparada. Lembram daquele episódio lá em Reis, quando o profeta vai até a casa do rei e diz para o rei o seguinte: olha, ponha em ordem a tua casa, porque você morrerá e não viverá. Então, a bem da verdade, queridos, a nossa casa, a nossa vida, ela precisa estar ordenada, porque Jesus ele voltará. E em Jesus voltando, ele não pode nos encontrar displicentes, despreparados, porque senão vai ser lastimável. Observe o versículo inicial que nós lemos, o 47, quando diz: o servo que soube a vontade do seu Senhor e não se aprontou. Você é um servo de Deus. Você não tem dúvida disso, não é? Mas em sendo servo do Senhor, você precisa se aprontar, não é? Estar pronto sempre. Estar sempre preparado. A qualquer instante o meu Senhor chega e eu preciso recebê-lo. Eu preciso, não é, uma vez que ele virá, estar acessível, estar em ordem, estar com a minha vida na presença dele, para ele me levar, né? Porque ele virá para buscar a sua igreja. Nós somos a igreja do Senhor. Então, o servo que soube a vontade do seu Senhor, mas foi displicente, não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, esse será castigado com muitos açoites. Então, a coisa é séria. Aqui é uma parábola que remete para o juízo final. Então, muitos daqueles que até se dizem servos de Deus hoje, e na realidade não são de fato, são aqueles que leem a Bíblia, que até utilizam-se de expressões bíblicas, até são membros de igreja, mas poderão ser surpreendidos. Lembram do que Jesus deixou em Mateus capítulo 7? Que naquele dia muitos dirão: ah, Senhor, Senhor, eu profetizei, eu realizei muitas maravilhas, eu expulsei demônios, eu fiz tanta coisa em teu nome, ué, e o Senhor não me conhece? Sim, o Senhor dirá abertamente: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Então é muito sério. O versículo 48 diz: mas o que não soube e fez coisas dignas de açoite, com poucos açoites será castigado. É a questão do grau de punição, não é? Assim como também haverá grau de gozo, galardão, não é? Isso será tudo dentro de uma questão de consciência, de entendimento. Claro que será uma questão dentro de um plano espiritual. Então, nós, ao estarmos na presença do Senhor, nós estaremos já agora num patamar ou no início de um processo de crescimento extraordinário. Mas esse início, por assim dizer, ele se deu ainda aqui na Terra. Então eu fico imaginando aquelas pessoas que desde a tenra idade servem ao Senhor e ininterruptamente servem ao Senhor e morrem velhinhos, né? Quando chegarem na presença de Deus, que coisa extraordinária. Né? Mas existem também aqueles que a sua vida toda foi uma vida de rejeição, uma vida de pecado, mas no final da vida ele recebeu a Cristo, ele deu a oportunidade para que Cristo adentrasse a sua vida, e quando chegar lá no céu, vai receber também as mesmas dádivas. Mas
não houve um início, né, por assim dizer, aqui na Terra, de aprendizado. Então, essa questão de grau de satisfação, de galardão, também se dá, assim como aquele que vai para a perdição eterna, com muito conhecimento que teve, ele vai sofrer porque a sua consciência vai lhe martirizar muito mais do que aquele que simplesmente foi uma pessoa muito boa, por assim dizer, não fez mal a ninguém, não roubou, não matou, mas infelizmente não entregou a sua vida para Cristo. Partiu, vai para a perdição eterna. Então é a questão dos poucos açoites, né? Mas o que não soube e fez coisas dignas de açoite, com poucos açoites será castigado. E a qualquer que muito lhe foi dado, muito mais se lhe pedirá. E ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Então observe, tem muitos servos de Deus que têm um talento, têm um dom maravilhoso, e Deus dá uma capacidade tão grande a estes. Então, às vezes chegam em dado momento da sua vida, na trajetória da sua vida, acabam se frustrando, acabam se decepcionando. Eu conheço muitas pessoas, e às vezes até mesmo pelo muito que o Senhor o usa, acabam ficando com uma certa prepotência, um certo orgulho. Isso é muito sério. O apóstolo Paulo quase que foi acometido por isto, não é? Lá em 2 Coríntios capítulo 12, relata essa situação, quando ele diz, não é, que orou ao Senhor 3 vezes para que o Senhor tirasse dele o espinho da carne, mas o Senhor não o tirou, a resposta dele foi não, dizendo a ele: olha, Paulo, o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza, porque Paulo estava já às raias de orgulho pelas muitas revelações que Deus o concedia. Ele já estava numa situação já quase de prepotência, quase que, né, eu sou tal, Deus tem me usado de uma forma grandiosa. Mas aí Deus deu uma freada em Paulo, né? Às vezes nós também precisamos, para não termos esse orgulho que não faz bem a ninguém, então Deus também permite algumas situações para que nós altamente dependamos dele. Então, observe, a qualquer que muito foi dado, muito se lhe pedirá. Porque Deus deu uma condição, Deus deu a permissão, através da sua palavra, da sua presença, de se revelar, de ser usado por ele. Então, muito se lhe pedirá por conta disto. E ao que muito se lhe confiou, e Deus tem confiado, queridos, coisas eternas, coisas espirituais, coisas extraordinárias a você. Então entenda que muito mais Deus irá requerer de você, pelo muito que você já tem recebido. Então note que é um privilégio, né? Você pode se sentir extraordinariamente feliz, né? Lisonjeado, porque Deus está lhe usando de uma forma impecável, extraordinária, mas tome muito cuidado com o orgulho, com a prepotência, aquela coisa, só eu sei fazer, o outro que não faz, fica só me criticando, fica jogando pedra, fica isso, aquilo outro, é assim mesmo. Mas tome muito cuidado, coloque sempre tudo diante de Deus. Aquilo que é para você fazer, faça com muita lisura, com muita responsabilidade, mas não deixe o trabalho de Deus sob pretexto algum. Eu encontro muitas pessoas, muitas das vezes que já estiveram no meio evangélico, no cristianismo, que quando a gente vai falar do evangelho para elas sabem muito e dizem: não, eu já fui muito usado por Deus por muito tempo, hoje eu estou afastado por causa de alguma situação, mas eu entendo isso tudo. Eu fico muito preocupado com essas pessoas, porque a bem da verdade elas sabem muito, Deus confiou muita coisa para elas,
Então, muito mais se lhe pedirá, muito mais será requerido dessas pessoas, não é? E elas até vão entrar naquela situação que citamos de Mateus capítulo 7. Senhor, eu profetizei, eu preguei, muitas pessoas se converteram quando eu falava, enfim, mas o Senhor dirá: apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci. Então, tomemos muito cuidado, estejamos atentos para os acontecimentos finais, a nossa vida regrada diante do Senhor, para que em momento algum a gente venha desagradar ao Senhor e com o nosso ego inflamado, a gente venha até mesmo anular a ação de Deus na nossa vida. Então, se Deus confiou muita coisa a você, sinta-se lisonjeado, sinta-se muito feliz, satisfeito, grato ao Senhor por isso. Mas nunca saia da presença do Senhor, tá? Porque muitos, volto a dizer, que saem, até tendo sido muito usado por Deus, às vezes saem por conta de uma frustração, uma decepção no ministério, ninguém apoiou, ninguém caminhou comigo, eu fui mal interpretado, tal. Sempre tem uma desculpa, né? Mas tem uma bagagem extraordinária. Então, cuidemos para sempre permanecermos na presença do Senhor, porque breve ele virá, não sabemos quando, mas ele virá. Querido, que Deus abençoe a sua vida, a sua fé, em nome de Jesus, tá bom? Vamos orar? Feche seus olhos e vamos conversar com o Senhor. Querido Deus e Pai, grande é a nossa alegria em estarmos na presença do Senhor. Nós te louvamos porque o Senhor, de um modo maravilhoso, tem cuidado da nossa vida. O Senhor tem nos dado o entendimento da Tua palavra. Dá que nós continuemos crescendo em graça, crescendo em santidade, em humildade diante do Senhor, em dependência do Senhor. Dá que estejamos alertos sempre, dá que estejamos, ó Deus, sempre prontos, preparados, que não haja displicência, ó Deus, que estejamos sempre prontos para quando o Senhor voltar, nós abrirmos a porta e dizer: Senhor, seja bem-vindo. Seja bem-vindo porque a minha vida é do Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, mais uma vez eu peço-te, eu rogo ao Senhor pela vida dos nossos irmãos, pela vida daqueles que estão hospitalizados, pela vida daqueles que estão em luto, pela vida daqueles, ó Deus, que estão com a sua fé abalada, mas também, ó Deus, pelos que estão com a sua fé em alta, crendo no Teu poder, nas virtudes do Senhor. Esteja abençoando todos eles, a minha igreja, a Igreja Batista em Sacramento. Ó Deus, em nome de Jesus, abençoa as Tuas ovelhas, os Teus queridos. Obrigado, ó Deus, pela vida de cada um. Em nome de Cristo. Amém. Queridos, que Deus esteja abençoando a sua vida grandemente. E um grande beijo. A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja repousando na sua vida. Fiquem todos na paz e até o próximo encontro. Que Deus abençoe.